Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam todos bem-vindos a esta que é a nossa quinta aula da matéria de Língua Portuguesa da Escola Estadual do Sapopemba. A turma é do nono ano. Muito obrigado pela companhia. Hoje nós vamos estudar gêneros digitais. E antes de iniciarmos a nossa matéria de hoje, que é gêneros digitais, iremos fazer aquela breve revisão. Tivemos até então 4 aulas. Na primeira aula, o professor fez uma redação sobre a sua vida, se apresentando, falando de particularidades do meu dia a dia e pedi para vocês fazerem o mesmo. Na segunda aula, nós tivemos uma fotopoesia, na qual eu apresentei uma imagem e contei a história daquela imagem, a relevância que ela tem e a importância que ela tem para mim, e pedi para vocês fazerem a mesma coisa. Na terceira aula, nós iniciamos gêneros textuais, onde a gente desenvolveu uma atividade de leitura e após a leitura nós fizemos a dissertação sobre as atividades, sobre essa leitura. Na aula 4, nós começamos a explorar um texto de relato do Cícero Pedrosa Neto e iniciamos os gêneros digitais, que é a matéria que estaremos apresentando no dia de hoje. Sejam bem-vindos novamente. Bem, então a nossa matéria é gêneros digitais. E o que são gêneros digitais? Gêneros digitais, antes de mais nada, é um gênero de linguagem, né? Então essa nova variação que apresenta-se hoje dentro da nossa sociedade, que são os gêneros digitais, ela está ligada à tecnologia, uma nova forma da gente se comunicar, de transmitir informações, inclusive de estudar. Alguns dos gêneros de linguagens, que nada mais são do que um processo de comunicação através de signos. E aí nós vamos ver 4 exemplos de signos hoje. Signos convencionais, signos sonoros, signos gráficos e signos gestuais. Vamos a eles. Iniciando então a nossa aula de gêneros digitais, lembrando que antes de mais nada, antes de ser um gênero digital, ele é um gênero de linguagem. E 2 elementos se materializam aí na comunicação de forma plena. A linguagem, que é representada por sistemas convencionais, podendo ser verbal ou não verbal. E a língua, na qual ela é representada através de signos convencionais. Signos convencionais de natureza gramatical. Então, dentro de gêneros de linguagem, nós temos os signos que são formados por palavras que recebem o nome de linguagem verbal. E ela é formada por sinais visuais ou sinais sonoros. No caso de sinais sonoros, nós podemos entender que os signos sonoros são uma buzina, por exemplo, de carro para alertar alguma situação, a sirene de uma ambulância, a sirene da escola, são sinais que emitem um som e você automaticamente se conecta com uma necessidade ou é alertado de algo dentro daquele contexto, daquele sinal sonoro. A música também é um sinal sonoro, mas no caso ela não te alerta para nada, mas ela proporciona que você tenha uma experiência musical, uma experiência auditiva diferente. Dando continuidade aos gêneros de linguagem que nós estamos vendo, antes de entrarmos na matéria de gêneros digitais propriamente, estamos fazendo uma revisão aí do que são alguns signos. E no caso do símbolo gráfico, ele é um pouco diferente do signo gráfico. O símbolo gráfico, por exemplo, ele te remete a alguma coisa. Quando eu falo Jesus ou a cruz, o que você vai lembrar? Jesus, martírio, perseguição, poder, religião. Então, isso são símbolos gráficos. Você vê uma determinada imagem e te remete a uma situação. Já os signos gráficos, eles são as placas de trânsito, por exemplo. Você vê uma imagem que ela está definindo exatamente o que você tem que fazer. Então, essa é a diferença entre símbolo gráfico e signo gráfico. O símbolo gráfico, ele te remete a algo. O signo gráfico, ele te informa uma determinada ação que você deve tomar.
Então, para finalizar essa nossa pequena releitura sobre gêneros de linguagem, antes de começarmos a matéria gênero digital, finalizamos com a linguagem gestual ou, se preferir, a linguagem de sinais, que é, em grande parte, um sistema que representa objetos por meio de um esboço gestual simples que imita suas características mais marcantes. Um bom exemplo disso são os sinais de Libras, que nós vemos hoje em dia mais difundido nos programas de televisão, programas jornalísticos, voltados aos deficientes auditivos. E para finalizar a nossa releitura sobre gêneros digitais, eu estou deixando aqui uma atividade. Relacione os signos com as suas devidas respostas. Então nós temos 4 respostas do lado esquerdo e do seu lado direito nós temos os signos ou as informações que são relacionadas a cada parte do texto. Então você vai ler o texto e vai relacionar com a resposta correta. Então, signos gráficos, signos convencionais, linguagem gestual e símbolos sonoros são os tópicos que a gente tem ali. E aí a descrição de todas elas. Boa atividade. Entraremos agora em gênero digital. Chegamos finalmente então na nossa matéria de gêneros digitais. O enunciado desse slide diz o seguinte: frente às diferentes situações comunicacionais, as novas mídias e a inovação na rotina impostas pelo uso de internet, surgiram gêneros textuais adaptados à nova realidade, aos gêneros digitais. Bom, o que é isso? O mundo mudou, né? As coisas estão muito mais rápido. A internet, com a chegada da internet, chegou uma nova linguagem. E essa linguagem ela se chama gêneros digitais. Ela está sendo adaptada. Então nós vamos ver alguns exemplos de gêneros digitais, assim que entrarmos um pouco mais na matéria, mas ela é um gênero novo, né? E como eu disse desde o início da aula de hoje, antes de ser um gênero digital, é um gênero de linguagem. Vamos ver agora alguns exemplos de gêneros digitais. Um dos gêneros digitais que eu gosto de apresentar são os memes. E o que são memes? Que está escrito aí no enunciado. Memes, qualquer objeto digital que carrega uma ideia e se espalha pela internet, ou seja, viraliza. Todo mundo começa a ver aquele meme. Quando você pega pelo WhatsApp, começa a trocar, manda para um, o outro manda para outro. Isso às vezes é um meme, né? Dependendo da figurinha que for criada. Ela é utilizada também muito no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então são algumas ferramentas tecnológicas hoje que estão disponíveis para nós, que popularizam ou divulgam os gêneros digitais, entre eles o que estou apresentando agora é o meme. Então nós temos 3 imagens aí bem engraçadas, no qual nós estamos fazendo uma alusão ao que é o gênero digital, um deles é o meme. Vamos ver mais um exemplo. Mais 2 exemplos aí de gêneros digitais são os blogs e o blog. Vamos à leitura do que são? O enunciado diz assim: blog, uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo apresentado em texto e imagem. Vlog, plataforma de divulgação na internet de conteúdo exclusivamente apresentado por vídeo. Então, o vlog é um vídeo, no qual agora, por exemplo, é uma videoaula que o professor está aplicando aqui, poderia ser um vlog, é considerado um vlog, né, uma videoaula de certa forma. E um blog? Um blog é um texto, né, onde você tem um texto lá e você coloca um conceito, emite uma ideia ou uma opinião, ou faz uma resenha de algum texto, ou é uma matéria que você está apresentando, está ali depositado naquele blog. Normalmente o blog, além do texto, você tem que ter uma imagem nele também. O podcast poderia ser considerado um gênero digital? Sim, porque é tudo digitalizado, é como se fosse um programa de rádio, porém ele é um gênero digital, porque ele adota uma nova linguagem. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro um pouco do que são os gêneros digitais, existem vários outros. Eu quis apenas dar uma
pincelada em alguns que tem para podermos desenvolver a atividade na qual vai ter que se relacionar um pouco de pesquisa e um pouco de aprofundamento por parte de você, aluno. Vamos então às nossas atividades relacionadas a gêneros digitais. O enunciado aí diz o seguinte: para essa tarefa você terá de fazer uma pesquisa na internet. Atividade número 1. Dos gêneros digitais apresentados nesta aula, apresente um exemplo de cada. Então você vai me apresentar um exemplo de meme, diferente daqueles outros 3 que tem no anúncio. Você vai me apresentar um exemplo de blog. E você vai me apresentar também um exemplo de vlog, um vídeo que seja um gênero digital aí, tá bom? Você pode descrever ou você pode colocar o link, no caso se for um vlog, o link desse portal, né, o jornal. O blog é a mesma coisa, você pode me dar um exemplo escrevendo ou você pode mandar os links para mim no Classroom quando você for responder a atividade. Atividade número 2, podcast, chats e posts, né? São outros exemplos de gêneros digitais. Descreva como cada um deles é. Então você vai me colocar como que funciona um podcast, como que funciona um chat e como que funciona os posts que a gente faz normalmente, ou tanto pelo Facebook, pelo Instagram. Você vai contar como que é. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Agora nós vamos ter mais 2 atividades que são bastante desafiadoras para vocês. Dando continuidade às atividades de gêneros digitais, temos o exercício número 3. Então vamos ao enunciado. Para esta tarefa, você deverá fazer uma criação. Agora que já conhecemos alguns gêneros digitais, que tal fazermos uma tarefa utilizando o conhecimento que temos? Então eu quero que você pegue um papel, faça uma matéria, escreva uma matéria, ou cole e faça um recorte de jornal e separe algumas imagens para ilustrar essa matéria, como tem neste modelo que está aqui. Outra forma que você pode fazer é usando o Word, né? O Word é onde a gente escreve uma carta, ou escreve um recado, ou escreve as atividades. Antes do professor, por exemplo, fazer essas atividades, eu preparo elas todas no Word. Então você pode fazer no Word, colocar em letras garrafais, o nome da matéria, o título desta matéria, e depois coloca a matéria, e não esquecer sempre que toda matéria para um blog tem que ter uma ilustração para deixar ela mais rica. A minha sugestão é você pesquisar alguns blogs, ver como é que são feitas essas matérias, para poder fazer a sua atividade. Boa sorte! Chegamos então à nossa última atividade desta aula, nesta que é a nossa 5ª aula. Então você vai ter que fazer uma tarefa, você vai ter que continuar fazendo uma criação, tudo bem? O enunciado diz o seguinte: os gêneros digitais também podem ser sonoros. Que tal fazermos uma tarefa utilizando a voz? Você deverá gravar um áudio no seu celular e nesse áudio você vai contar uma notícia. Pode ser uma notícia de esporte, de saúde, por exemplo, do Covid, de esporte sobre o Campeonato Brasileiro, sobre segurança, falar do Lázaro. Uma notícia super rápida. Você tem 1 minuto para fazer essa gravação. Eu vou ler um modelinho. Modelo de notícia para gravar, você pode usar este que está aqui também. Tudo bem? Então eu vou ler uma notícia. Se você quiser gravar uma igual, não tem problema. Projeto Cidade que Fala dá voz a 21 estátuas e monumentos em São Paulo. Se as estátuas, edifícios e monumentos paulistas pudessem falar, o que nos contariam? O projeto Cidade que Fala pretende revelar aspectos importantes da história da cidade, dando voz às estátuas. Áudios interpretados por atores e atrizes mostrarão como foi a vida das pessoas na formação do início dessa cidade. Da mesma forma, descreverão diferentes aspectos do cotidiano, períodos fundamentais na formação do município paulista. Boa atividade, qualquer dúvida entre em contato comigo pelo Classroom. Antes de me despedir de vocês, desta que foi a nossa 5ª aula, vimos gêneros de linguagem e gêneros digitais. Gostaria de agradecer a todos, né? E deixar um informe assim.
Façam as atividades, vocês estão deixando as atividades muito acumuladas para o final do bimestre e isso pode prejudicar vocês em outras atividades. Espero que tenham gostado da aula de hoje e aguardo ansiosamente o material todo, as atividades sendo feitas. Além dessas atividades, preste atenção, quem fez tudo, ok, sem problema. Quem não fez todas as atividades, preste atenção, porque todas elas são avaliativas. Um abraço, até o próximo bimestre. Semana que vem eu estou postando uma prova, vai ser pelo Google Forms, de todas essas 5 matérias que nós demos até o momento. Espero vocês nessa outra oportunidade. Obrigado, um abraço, eu sou o professor Luiz Fernando.